Ainda falando de tamanho, os saurópodes, que são esses dinossauros de pescoço comprido, bastante emblemático dos filmes, como o Em Busca do Vale Encantado, tem uma discussão ferrenha na literatura de como os saurópodes conseguiam sobreviver em termos fisiológicos em função desse pescoço. Isso porque o maior animal que a gente tem na atualidade, com o pescoço mais comprido, é a girafa. E a girafa tem uma série de adaptações fisiológicas para conseguir fazer com que o sangue chegue ao topo de sua cabeça. Mas a girafa, se vocês olharem nessa figurinha aqui, ela é ridiculamente pequena perto dos maiores saurópodes que já existiram. Então existe toda uma discussão se esses animais teriam a capacidade de erguer a cabeça nessa posição representada aqui e nos filmes. O fato é, a gente não tem um modelo atual bom para entender como esses animais se portavam, basicamente porque o melhor modelo que a gente tem é uma girafa e na verdade é um péssimo modelo para tentar entender isso. E então tem toda essa discussão. A pergunta é, será que eles podiam deixar o pescoço na vertical? Tem pessoas que argumentam que a presença de haviam corações auxiliares no pescoço, mas é pouco aceito porque nenhum outro grupo tem nada parecido. Outros argumentam que o coração era desproporcionalmente grande, mas também isso é pouco aceito. Muitos argumentam que, na verdade, essa representação do saurópode ela é equivocada, que na verdade verdadeira, a maior parte dos animais desse grupo eles tinham que manter o pescoço numa posição subhorizontal. Mas, de novo, está até enfatizado aqui, ó, isso ainda é tema de muita dúvida e poucas respostas. Bom, os dinossauros, usando a mesma representação hierárquica aqui da taxonomia, então os dinossauros são arcosáurea, que são diápsidos, que são saurópsidos. Eles são digitígrados, ou seja, eles pisam, via de regra, nos dedos. Nós, por exemplo, somos plantígrados, cachorros são digitígrados. Então, boa parte dos dinossauros eram digitígrados, se não todos. Os predadores têm uma tendência de ter garras e os herbívoros cascos. Tem uma tendência à formação de ninhos. Também tem a tendência da cauda se desenvolver como órgão de equilíbrio. E tem, em muitos casos, ou em alguns grupos particulares, a evolução dos membros peitorais para a captura de presas ou o voo. E um aspecto interessante na história evolutiva dos dinossauros é que a evolução do grupo segue mudanças de vegetação e dos continentes. Então, entre o Triássico e o Jurássico, o planeta era formado por um grande continente Pangeia e havia abundância de coníferas e pteridófitas. E nesse cenário havia uma grande fauna global, ou seja, as espécies que existiam na parte norte da Pangeia eram bastante semelhantes às espécies que existiam na parte sul. Já no Cretáceo ocorre a separação final da Pangeia. Na verdade, a Pangeia se forma no Carbonífero pela fusão de Gondwana e Laurásia, e no Triássico ela começa a se desmembrar mais intensamente no Jurássico. No Jurássico separa novamente Laurásia e Gondwana. E no Cretáceo que essas duas grandes massas de terra se separam em direção ao contexto que a gente conhece na atualidade. Então, nesse momento que essas placas vão se desmembrando, aqui dá para ver direitinho essa evolução dos continentes, associado ou aliado à evolução das angiospermas, ocorre uma diversificação das faunas de dinossauros. E acho que não é novidade para ninguém que, à exceção das aves, todos os dinossauros se extinguiram na transição do Cretáceo para o Paleógeno. Bom, a gente tem dois grandes grupos de dinossauros, tem os ornitisquios aqui, que são as formas do meu ponto de vista mais diferentes, por assim dizer, e o grupo é definido em função de aspectos anatômicos da região da bacia, e os saurísticos, que são as aves, o Tiranossauro Rex e companhia, e o Littlefoot e companhia.
Bom, a evolução do grupo nos últimos 130 anos foi da forma que eu te apresentei a vocês, Saurischios versus Ornitischios. E em 2017 esse pessoal argumentou que essa definição de dois grandes grupos estava equivocada. Eu não vou entrar no mérito dessa questão porque já saiu um artigo depois desse dizendo que a visão deles está equivocada. Eu só vou usar esse slide para mostrar como a tecnologia avança e como isso nos ajuda a compreender melhor os nossos estudos. Então, em 1982, bom, na verdade, o Benton, que é um cara muito famoso dentro da paleontologia, ele escreveu um texto sobre esse artigo reclassificando os dinossauros. E ele faz um comentário muito interessante. Em 1982, ele usou cartão perfurado mais computador de grande porte, tipo que ocupa uma sala gigantesca inteira, e ele conseguiu analisar 12 taxa e 50 caracteres em muito tempo. Em 2017, quando ele estava escrevendo essa resenha sobre o artigo, ele baixou o banco de dados do artigo, que contém 74 taxa e 457 caracteres, e rodou as análises em 33 segundos, ou seja, a diferença de capacidade analítica é brutal do passado para o passado bem recente, 1982, 35 anos atrás, mais ou menos. Bom, então apresentando só um pouco dos Ornithischia, tem um tamanho que varia consideravelmente, uma massa corporal que varia consideravelmente também, e eram animais herbívoros com uma diversidade morfológica bastante particular. Então tem grupos como Triceratops, grupos como Pachycephalosaurus, que tinha de característica emblemática essa região reforçada no topo da cadeia, da cabeça, associada ao hábito de bater cabeça com cabeça, como vários grupos de mamíferos fazem na atualidade. O anquilossauro, que tinha uma clava, digamos assim, na parte extremidade do seu rabo. Enfim, é um grupo bastante diverso. Foram encontrados fósseis de adultos juntos a ovos, que sugere cuidado parental, e alguns grupos têm um dimorfismo sexual, e essa estrutura aqui ela é associada à vocalização no grupo, seria capaz de amplificar o som. E o outro grupo, Saurischiia, formado pelos terópoda, essencialmente Tiranossauro Rex e as aves, Tiranossauro Rex e companhia e as aves, e os Sauropodomorpha, que são os grupos de pescoço longo. Bom, dos Sauropodomorpha, então, foram os maiores de todos os animais terrestres que já existiram, figurinha aqui bem emblemática do grupo. E eles apresentavam, assim como outros grupos de dinossauros ornitiscas, gastrólitos, que são rochas que eles engoliam ativamente e ficava na região do sistema digestório. E outro grupo, terópoda, a gente conhece eles como um grupo de carnívoros bípedes, mas também tinham outras formas, herbívoros, onívoros, insetívoros e quadrúpedes. E a exceção das aves se extinguiram no Cretáceo Superior. E sim, as aves são dinossauros. Não sei se isso é novidade para vocês ou não, mas hoje em dia é bastante claro que as aves são dinossauros. Eu vou mostrar um exemplo aqui de evidência a esse favor. Então, se você olhar aqui, a membro anterior do Velociraptor, que é um dinossauro, Archaeopteryx, que é considerado uma das primeiras aves fósseis, fósseis das aves mais antigas que a gente conhece, e um pombo. O que a gente observa é uma redução e fusão dos metacarpos e das falanges nesse processo evolutivo. Se você observar a asa do pombo com Archaeopteryx, você vai ver no embrião do pombo um estágio semelhante ao do braço do Archaeopteryx, ou seja, tem primeiro a formação desses dedos e metacarpos isolados e depois ocorre o processo de fusão ao estado atual. O mesmo vale aqui para a cauda. No estágio embrionário, as aves apresentam desenvolvimento de cauda, assim como seus ancestrais dinossauros, e no estágio mais posterior essa cauda é reabsorvida.